E a modulação de amplitude clássica, a M clássica, a única diferença é que tem um offset na portadora, né? Então, ao invés de multiplicar diretamente a moduladora pela portadora, a gente soma com um valor qualquer aqui. Aqui é alfa, um valor qualquer, e aqui M alfa é uma Mzinho de uma porcentagem de alfa, né? Assim que é a nomenclatura da área, né? Aí na saída vai ter justamente o que já tinha antes, né? Que é a modulação RML, mais a parcial original da portadora. Então, nesse caso aqui, na resultante tem 3 parciais, a portadora e mais as 2 bandas laterais. E a diferença é que no som, obviamente, tem um componente a mais. Então. Na implementação aqui a diferença é um tanto de offset qualquer sendo somado. Esse aqui não são 2, tem mais um agora. Tá, agora a gente já começou a falar de alguma dúvida sobre modulação de amplitude, talvez, todo mundo entendeu certinho o que está acontecendo, o som, está intuitivo. Vão me perguntar qualquer coisa. Agora a gente vai começar a falar de modulação em frequência, que é a técnica utilizada nesse teclado que é o mais famoso e mais vendido de todos os tempos. Sucesso comercial absoluto. Lá na época todo mundo queria ter um. Esses artistas aí, todos de uma causa. E a técnica por trás disso é a modulação em frequência. Aqui, ao invés de mexer na amplitude do sinal, a gente está mexendo justamente na frequência. Então tem, por exemplo, um seno de uma frequência da portadora, né, o θc ali, mais o D, que é a profundidade de modulação, de novo, multiplicando uma outra senoide, com uma outra frequência. Então, cada um aqui é só questão de radiano, não sei o quê. E aí, esse sinal produzido, ele vai ter muitas parciais, que estão em intervalos de múltiplos. Errado, tá vendo? Ele está em múltiplos múltiplos inteiros da moduladora, né? Então, a primeira parcial é a original mesmo, que a gente já tinha com a carry, né? Com a portadora. Nossa, é tão difícil em inglês e português ao mesmo tempo. E vai ter também parciais em todos os múltiplos aqui, ó, de θc mais K vezes o θm, né? E por outro lado também, o negativo também. A soma e a diferença das frequências. E a amplitude de cada uma dessas parciais produzidas vai obedecer às funções de Bessel, do primeiro tipo, primeira ordem, que são esses J0 aí. E vão ser lidas no índice de modulação. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui está mais fácil para ver, né? Então, tem aqui a portadora, que já tinha, e aí tem um monte de bandas laterais que são produzidas, e a amplitude delas obedece, de novo, aqui às funções de Bessel, né? Então, o primeiro par de bandas laterais vai obedecer a J1, o segundo par de bandas laterais a J2, e por aí vai. E, antes da gente ouvir o som rapidinho, tá aí, ó, JK de a função de Bessel do primeiro tipo, de ordem K, avaliada no valor do índice de modulação, que é o D sobre a frequência. Então, é o tanto que desvia dividido pela frequência de modulação. E as funções de Bessel, elas têm esse comportamento aqui, que é oscilatório, superoscilatório, e para cada ordem demora um pouco mais para começar, né? Então a J0 já começa alta, a J1 ela vai crescendo e depois de um tempo ela chega no pico, a J2 por aí. Então a gente vê que quanto mais alta a ordem, mais ela demora para começar. E isso tem tudo a ver, né? Porque as parciais mais altas vão aparecendo de acordo com mais modulação que a gente coloca. Então, a gente vai ouvir primeiro o som da FM. Sim.
Então, de novo, aqui a primeira parte todo mundo já entendeu. Aí aqui no laço o que está acontecendo é que a frequência da portadora mais o índice de modulação vezes a última amostra da onda que está modulando, da senoide moduladora, está sendo atribuído a frequência da portadora. Então está fazendo uma modulação de frequência, né? Tem esse sonzinho, que se a gente ouvir estático assim é sem graça e chato, mas dependendo dos parâmetros aqui pode ficar. Esse que a gente ouviu, tanto a moduladora quanto a portadora tem a mesma frequência, então isso vai dar um som harmônico, né? Porque 220, 440, 660 e vai para trás também. Então todas as parciais vão cair de novo na série harmônica, da primeira figurinha que eu apresentei. Mas, se esse cara, o modulador aqui for diferente, ao invés de, sei lá, 220, for 180, já dá um som completamente inarmônico, né? E aí dá, bom, depois tem esses códigos todos aí, vocês podem brincar para ouvir o tanto de som que pode ser feito e achar sons legais e postar no fórum de repente. E agora, o que acontece é que se a gente vai fazer um som dinâmico, ou seja, com as características da modulação variando, o que acontece é que as amplitudes das parciais, então no caso lá era estático, né? Então você vai escolher um monte de valor aí, então tudo estava em algum ponto fixo aqui com uma certa amplitude. Então não era tão estranho. Agora, se a gente varia dinamicamente um desses caras aqui, que é um jeito legal de fazer síntese, né? Poder ser sons dinâmicos e um som estático, né? Sons interessantes são dinâmicos. Então, a amplitude de cada parcial, que está multiplicando, de novo, as bandas laterais, vai ficar dançando em cima dessas ondas aqui. Então você tem todas as amplitudes dançando em cima dessas curvas de Bessel aqui. E isso dá um som super questionável, né? Que é dessa maneira aqui, ó. Não desce. Tá, essa aqui a única diferença dessa implementação é que esse fork aqui é um jeito de fork, uma nova thread. Então a gente está dando um fork nessa função aqui, o vary, que vai. Cadê? Ela está aqui, ó. Então ela vai mudar. Você tem um phasor aqui que é uma reta de 0 a 1. E esse phasor está indo para o black hole para poder acontecer lá o jam, da forma que eu mostrei. Ele está com uma frequência lenta para a gente poder perceber tranquilamente o que está acontecendo. E acontece que ele vai... Vou mostrar os dois casos. A gente vai primeiro brincar de dinamicamente mudar a frequência de modulação e depois vai mudar o índice de modulação. Então, nesse caso aqui de mudar a frequência de modulação, o som é esse. Então você tem uma dança nessas funções de Bessel, né, que fica um som questionável. De novo. Eu acho que aqui está lento. Hein? Vou colocar tipo mais. 0,7. Aí agora vamos ver o outro caso, que é mudar no índice de modulação. Então ele está indo de 1000 vai até 2000. Antes estava indo, a frequência estava indo de 220 para 440. Então tem esse som questionável. Justamente porque, de novo, as parciais estão dançando nas funções de Bessel, que decaem todas diferentes, cada uma em um lugar diferente, em momentos diferentes. Então esses sons aí, quando apareceram, eram super novos, novidade geral, todo mundo gostou, todo mundo fez um monte de música, mas rapidamente passou a ser um clichê a ser evitado, né, o som da FM. A gente tem aí, né, extensões, variações básicas da FM, que é pensar numa portadora complexa, né,
óbvio, pensar em uma portadora, ao invés de uma mesma moduladora, modular várias portadoras. E uma aplicação interessante disso é sintetizar espectro conformantes. Então você posiciona suas portadoras onde estão os formantes, e aí em volta de cada formante vai ter algumas parciais sendo geradas, e a gente pode controlar a intensidade de cada formante individualmente, que vai ser a partir da intensidade de cada portadora, né? Esse cara aqui, que é o Morgan, ele utilizou essa variação em 77 para simular sons de trompete. Eu coloquei tudo aqui porque não ia dar tempo de ficar fazendo som de tudo, mas é uma possível aplicação. Outra possibilidade também óbvia é uma moduladora complexa, né? E aí nesse caso vai ter combinações, né? Então para cada vão aparecer frequências. Falta menos embaixo aqui também. Não, já está ali, né? Já está ali. Então vai aparecer novas parciais na soma da frequência portadora, mais uma moduladora e mais a outra, mais e menos e mais, todas essas relações aí. Então aparece um monte de coisa, fica um espectro super rico, super cheio de parciais, e o Schoenstatt utilizou isso aí para fazer som de cordas em geral, também em 77. Um som mais rico, um espectro mais ruidoso, talvez tenha o Planck. Ele fez isso aí com essa técnica. Uma variação muito interessante da FM é pensar na FM com retroalimentação, com feedback. Então a ideia, esse cara aqui, o Thomas Dow, em 81 bolou essa coisa toda aí. Essa aqui é uma patente americana, patenteou essa técnica e tal. Fez uma série de sintetizadores, mas eu não lembro exatamente o nome dessa técnica. Tem a aplicação dessa técnica no DX7 também, ele tem vários algoritmos, ele tem várias, acho que ele tem 6 osciladores, o DX7, ou 6 osciladores. E aí você tem várias possibilidades, vários algoritmos para interligar, modular, fazer feedback também tem possibilidade. Pedi para o Arthur trazer, né, o DX7 dele, ele nem respondeu. Depois eu pego emprestado. Então essa ideia de fazer a modulação de frequência com realimentação, a implementação é da seguinte maneira. Aqui é uma tabela, né, ou uma função de seno que vai ser avaliada ou que vai ser lida, e esse x aqui seria um gerador de fase, um fasor, né, normal, que gera um período de 0 a 1 e vai ler essa tabela. A ideia da FM com feedback, com realimentação, é somar nesse valor do gerador de fase aqui uma realimentação do som que acabou de sair aqui. Atenuado não, escalado por beta. Então esse beta é um valor que vai determinar quanto desse cara aqui vai voltar e juntar com o gerador de fase para fazer a leitura da tabela ou a avaliação da função. Então a equação está aqui, você tem o x que seria o gerador de fase, mais beta do que está saindo aqui, e isso dá o sinal da FBFM, Feedback Frequency Modulation. E o resultado disso é muito interessante, porque ele vai ter uma somatória de parciais em todos os múltiplos aí da fundamental que a gente escolheu, mas eles vão estar, a amplitude deles, embora também dada pela função de Bessel aqui, não é mais no índice de modulação, mas é no multiplicação de beta com n. Então, isso aqui é uma figura que ele colocou que ele coloca no texto da patente para mostrar a região das funções de Bessel em que vai acontecer, porque normalmente a gente ficaria nessa região aqui, que é onde é superondulado e mal comportado as funções. Mas nesse caso de colocar o n também, então na hora da função de Bessel de ordem lá, ela está no n, ela vai ser lida lá na frente. Então ela demora aqui, e aí vai cair nessa região que é mais plana. Então a dancinha nas curvas, ela é menos problemática do que na FM original.
Aqui está mostrando mais ou menos para cada valor de beta aonde que vai estar aqui a leitura. E ele... Desculpa. Aqui, ó, ele faz essa relação aí e mostra que para beta próximo de 1, esses caras aqui que é o que vai estar dando a amplitude de cada parcial, para beta próximo de 1 vai ficar dessa maneira aqui, que é aproximadamente 1 sobre n, que é a distribuição do espectro da dente de serra, que foi aquela lá que a gente já viu naquele exemplinho de ondas básicas. Então, o fato de realimentar vai fazer com que, vamos dizer, comportadamente apareçam esses espectros, mas num decaimento menos, de novo, problemático do que o da FM normal. Então, a gente vai ouvir agora o som da Feedback Frequency Modulation. Então, cadê você? FM. Aqui está a implementação, né? Então, a única gambiarra que precisa ser feita aqui para implementar a Intuit é o seguinte: aquele Impulse é uma Unit Generator que o primeiro valor dela é um untário e depois é só zero, mas você tem a possibilidade de atualizar o novo valor dela, se quiser, de amostra em amostra, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o que está sendo implementado aqui é aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês aqui no slide. Essa aqui, né? Então é a ideia de somar com o gerador de onda a saída do instante anterior. Então, para fazer isso, a primeira coisa é que o impulso lá está passando por um delay de uma amostra, para a gente ter acesso também à amostra anterior. Aqui são os argumentos todos, os parâmetros todos. Aqui está acontecendo a implementação de fato. Então, aqui, esse 2π vezes a rampa seria o gerador de fase normal e está sendo somado com o beta, que vai multiplicar o último sample do del, do cara que sai do delay, que é uma amostra anterior, que é a amostra anterior que a gente precisa para fazer a realimentação. Isso vai acontecer de amostra em amostra, e isso aqui vai entrar para uma leitura de um seno, e esse valor vai ser chucado no próximo valor do impulso que a gente criou, instanciou aqui. Bom, primeiro a gente vai ouvir sem variação. Então, check FBFM. Agora a gente vai ouvir de novo a dente de serra. Desculpa. Essa dente de serra. A gente tinha ouvido antes esse cara aqui, mas com o beta em meio. Agora vamos botar o beta em 1. Então é o que ele falou, né? Próximo de 1, o espectro fica muito parecido com o da dente de serra. E agora rapidamente a gente vai ouvir variando o beta. Então o beta vai variar aqui de 0,1 até 1,6 aí, com essa frequência de 0,1 Hz. Vai distorcendo. Bom, vocês entenderam, né? Que aqui a gente, partindo de uma senoide, realimentou ela, e essa realimentação adicionou os parciais exatamente para ficar com o espectro muito parecido com o da dente de serra.
que é essa relação aqui. Então, com uma senoide, a gente está simulando o que várias senoides fariam. Bom, agora a gente vai partir para as moldagens. Então, moldagem é essa ideia de dar forma ao contorno, né? Moldagem com formação de uma substância em forma de um molde. Então, a ideia é pegar uma forma de onda e mudar a forma de onda, distorcer essa forma de onda e com isso gerar parciais da maneira que a gente quer. Ou então, alterar a fase de uma... alterar uma fase e essa leitura de fases vai dar origem a uma onda diferente do que seria sem a mudança da fase. Primeiramente vamos falar de moldagem de onda, que o termo original é wave shaping, né? A gente não tem uma tradução muito utilizada para wave shaping, nem para phase shaping em português. Então a gente está tentando chamar de moldagem, talvez tenha uma palavra melhor, a gente aceita sugestões. Mas moldagem parece simpático. Então, a moldagem de onda, de forma de onda, é esse processo de composição de funções, né? Então a gente tem uma função x aí qualquer que ainda vai passar por uma g. E essa saída é o que a gente vai ouvir. Então tem esse moldador g, que é o wave shaper, é o nome dado. Então a ideia é distorcer deliberadamente o sinal para introduzir parciais. Então, por exemplo, no primeiro slide lá, é isso que está acontecendo, né? Esse cara aqui, ele está aumentando aqui, até aqui não tem distorção. Daí aqui, o natural seria ele continuar, mas ele está sendo clipado. Esse é um processo simples de distorção. É um processo similar a esse que acontece com o pedal de guitarra. Lógico que não é tão cru assim, mas uma coisa parecida com isso. Então, esse simples, o que era uma curva bem lenta, feita bem calmamente, passa a ser uma curva muito rápida, assim. E isso, para sintetizar essa curva tão brusca, essa curva tão rápida, necessita de parciais mais altas. Por isso que o carro quadrado sofre mais com aerodinâmica. As curvas são assim, se a curva fosse suave, o arrasto é menor. Estava aqui, né? Sim, então distorcer deliberadamente o sinal para introduzir parciais. A gente vai ver mais ou menos como. Vai ver uma das possibilidades de fazer isso. Duas, na verdade. Essa técnica foi proposta em 1970 por esse cara aqui que não é o Schaeffer e que também não é o Schaeffer, é um outro cara que trabalhava lá com coisa militar, mas ele propôs aí no contexto analógico essa técnica. O nome do paper é esse aqui. Só que antes dessa técnica ser formalmente estudada, já esse tipo de coisa, o Risset, de novo o Risset, já tinha utilizado essa técnica no catálogo que eu falei para vocês, que é o exemplo número 150 do catálogo, e ele queria simular sons de clarinete aplicando uma distorção não linear a uma onda senoidal. Essas são palavras na descrição do catálogo. Essa aqui é a função de transferência que ele usou. Isso aqui é uma fotinha do catálogo mesmo. Então, aqui, né? Esse aqui está até 512, aqui a metade. Então, aqui da metade até, de 256 até 312, está indo até meio. E aí, depois de 312 até 512, está andando os outros meios. Ou seja, nessa primeira metade aqui está acontecendo uma modelagem de onda, ele está fazendo ela crescer rapidamente e depois está fazendo ela lentamente chegar no final. Isso vai distorcer a forma de onda e o que era uma senoide vai passar a ser outra onda e, portanto, vai ter um som diferente. Vamos rapidamente ouvir o exemplo 150 do catálogo do Risset. Desculpa. Desculpa a foto de Jack.
Bom, esse foi o exemplo 150, tem vários outros, todos são bonitinhos assim. No catálogo lá tem a partitura para tudo isso, a descrição, tem um monte de código em Fortran para fazer isso aí. Quem interessar, eu recomendo, é um negócio bem legal. Então essas aqui são as frases, né? Uma senoide submetida a uma função de transferência não linear, em que a amplitude da senoide controla a quantidade de distorção aplicada a essa onda, porque com a amplitude da senoide você concentra em que região dessa curva aqui vai estar acontecendo a distorção, né? Tá. Uma forma muito interessante de trabalhar com wave shaping é a partir de polinômio de Chebyshev. O Marcelo falou, você se interessou 2 semanas atrás, falou, nossa, que legal, vou anotar. É isso aqui. Então, a ideia dos polinômios bom, tem os polinômios de Chebyshev lá, que é a solução para equação diferencial, Chebyshev, não preciso falar muito sobre isso, mas tem a forma recursiva de chegar nesses polinômios. E a propriedade, a característica interessante deles é que se pegar um polinômio K e modelar um cosseno com isso, um cossenoide com isso, você vai ter na saída um késimo, uma frequência que é K vezes a frequência fundamental que entrou, né? Então, se a gente fizer uma composição dessas funções aqui, por exemplo, somar, sei lá, acho que o que eu preparei aqui é o primeiro com o terceiro e com o quarto, sei lá, alguma coisa assim, vou mostrar no código. Então você pode somar esses polinômios aqui da maneira que interessar para compor um espectro e alimentar, e aí no lugar do x vai o cosseno de uma fundamental qualquer, então x igual ao cosseno de uma fundamental qualquer. E a saída então está entrando uma senoide e a saída vai ser uma composição do que você preparar, né? Depois de mudar a gente faz. Eu quebrei. Spoiler, né? Então, cadê aqui? Wave shaping com o polinômio de Chebyshev, é isso mesmo. Então, mesma coisa, né? Tem uma senoide que está indo para o black hole, é a senoide que a gente vai usar de entrada na soma de polinômios, e tem o impulso que é o que a gente vai atualizar a amostra, e esse cara está indo no DAC para fazer soma. Então, aqui eu deixei um monte de coisa comentada que está preparada para a gente comentar e ouvir, né? Mas a ideia é que, por enquanto, a única coisa que está acontecendo é que a última amostra da senoide, que é a nossa entrada, está sendo atribuída para esse cara aqui, que é uma float qualquer. E aí isso está sendo, o valor desse float está indo para a saída, né? Então nesse caso aqui, a gente está tendo só o primeiro harmônico, né? Porque tem um x é x, então nesse caso a gente vai ouvir só a fundamental mesmo. Então deixa eu aqui, wave shape. Certo? É uma fundamental de 250 Hz. Uma observação importante é que para isso aqui valer, a amplitude de pico da senoide de entrada tem que ser 1. Agora a gente vai comentar esse cara aqui e vai pegar o segundo harmônico. Então vejam que eu não alterei lá o 250 Hz, ele continua. Mas a gente agora vai utilizar esse polinômio que é o T2, que é 2x² menos 1. Então, 2x² menos 1.
vai atribuir esse valor aqui de amostra em amostra no valor do cara que está sendo tocado. Já é a oitava, né? A oitava para cima. Legal, né? Bonitinho. Mesma coisa aqui, aí esses aqui são quarto. E aí também, aqui está a soma de todos. Então aqui está simplesmente somei todos esses polinômios aqui e estamos alimentando eles aqui com o x, aquela mesma entrada, e uma composição dessas parciais aí vai ser nessa aí. Um acordezinho. Então de novo, entra uma senoide, sai várias senoides. Um processo de distorção não linear. Se fosse linear, ia sair só o que entrou, mas aqui tem coisa nova sendo criada. Agora rapidinho para terminar, a moldagem de fase. Então, a Cássio, o DX7 foi feito pela Yamaha, numa parceria com o John Chowley, da Stanford. Eles foram lá por muito tempo. E aí a Cássio, depois de um tempo, desenvolveu outra técnica que é a distorção de fase, a moldagem de fase, para poder também distorcer uma senoide e criar sons interessantes com isso. Aqui são todas essas ondinhas que tem de entrada que dá para você escolher. Aqui tem um envelopinho, depois vocês podem pegar de repente os slides e dar uma olhada. Essa foto é fácil de achar também. Tem um envelopinho de como controlar, como vai fazer aqui a distorção. Super legal, a propaganda aí é que é fácil de usar, né? Eu nunca brinquei com ele, mas deve ser divertido. Então a ideia apareceu nessa patente também, né? Essa patente desse cara aí, de 87. E aí a ideia é que aqui é o keyboard, né? Então a pessoa toca uma nota no keyboard. Então, Frequency Information Generator, Phase Angle Computing, isso aqui seria o gerador de fase convencional. Só que tem um Higher Harmonics Control Signal Generator. Então é aqui onde a mágica acontece, que é onde vai acontecer, é onde vai ser criada alguma coisa para ser somada com o que está vindo lá, e o que era para ser lido como um fasor normal vai alterar de alguma maneira e outra onda vai ser gerada, que não a senoide. E essa onda diferente vai ter um som diferente, blá blá blá, e esse som ainda vai ser envelopado aqui por então esse mesmo trigger no keyboard aqui já aciona o envelope também para fazer o controle da amplitude do som sendo gerado. É isso. Então, esse exemplo clássico é... Bom, aqui seria o fasor normal, só que esse aqui é um exemplo da patente, que ele escolhe um Dzinho aqui, né? Então, o que acontece é que ele pega isso aqui, faz uma função, ele quebra essa... Ao invés de crescer direto, ele vai crescer primeiro mais lento e depois ele rapidamente chega lá, né? Desculpa, primeiro mais rápido e depois lentamente chega no fim do período. Então, aqui está o gráfico, né? Se ele fosse lido convencionalmente com o fasor normal, seria uma cossena aqui gerada, né? Agora, dessa maneira aqui, ele começa muito rápido, ou seja, ele rapidamente chega quase lá já, quase no valor máximo, e aí depois o resto do ciclo, ele lentamente chega no final, então ele bem devagarinho desce. Então isso aqui lembra uma dente de serra. Aqui tem um espectro que mostra, aqui a bolinha é a dente de serra original, e esse aqui é o espectro gerado dessa maneira com distorção de fase, com phase shape, com a moldagem de fase. Então, lembra bastante, a gente vai ouvir o som, é muito parecido. E o que foi gerado naquele Control Signal Generator aqui, essa caixinha aqui, Higher Harmonics Control Signal Generator, foi esse cara aqui, né, para somar e
somando esse cara, esses dois aqui, tenham o resultante. Agora a gente vai ouvir. Então, phase shape. Que tá lento assim pra ouvir? Vocês viram o tanto que tá lento? O que está acontecendo aqui? Tá, então tem o D, que é o ponto de inflexão, que nesse caso desse exemplo é 0,05. Quanto mais lento for, menos vai distorcer. No caso em que o D vale meio, a gente volta no fasor normal, né? Com o D valendo meio aqui, a gente vai ter a função afim mesmo. Então, aqui, esse π sobre D vezes o valor ali é simplesmente aquela fórmula que está no slide. Isso vai ser lido ou avaliado e vai ser atribuído para o próximo valor da yield que está sendo tocado. De novo, vai fazer isso amostra a amostra. O que está acontecendo aqui? Ah tá, esse aqui que está comentado era só para testar, que não tendo isso aqui é para fazer a leitura normal, não é para influenciar no som. Mas do jeito que está, check. De novo, a gente não soube de novo, né? Está muito igual. A gente pode testar aqui, colocar meio no valor do Dzinho, que é o caso em que não tem mudança nenhuma, né? Tem uns debug aí. Ah, o print em chunk é com 3 abre e fecha. Acho que mostrei tudo desse aqui também. Ah, o clipe. Não precisa mostrar o clipe, é aquele primeiro gráfico lá. Estamos quase passando da hora, talvez já passando da hora. Então, conclusões. As técnicas, baixo custo computacional, porque custa uma senoide ou duas, ou poucas, mas não mais do que isso. E algumas multiplicações e leituras, simples. Elegância matemática, eu acho muito bacana esse negócio de distorcer sinais aí, a matemática, toda a análise feita, e acho muito interessante ser possível solfejar isso, né? Na hora de fazer música, por um lado pode ser legal também fazer uma música aleatória, mas quando a gente fala de composição, a gente tem que saber o som que vai sair quando a gente toca, né? Então, essa análise matemática possibilita o solfejo do som que vai sair do sintetizador ou do computador sonoro. Sonoridade característica, a gente viu que os sons são todos muito parecidos. Essas técnicas em especial, elas buscavam modelar dente de serra, que era o que luxo do momento lá, sintetizador analógico. Todo mundo começa pela dente de serra para depois talhar, então a ideia era ter uma dente de serra para poder trabalhar com ela. Hoje tem uma área que o pessoal chama de síntese subtrativa sem filtros, que é a ideia de diretamente já gerar o espectro que você quer, com o comportamento da maneira que você quer, sem ter que filtrar depois. E aí tem essas técnicas novas que são adaptações dessas e variações dessas que no próximo seminário eu mostro para vocês. Essas técnicas todas estão justamente abertas a modificações. Essas aí são algumas das técnicas mais recentes. Essa área de técnica de síntese por distorção começou em 67, 70, 73, até 1981, a gente viu lá de feedback FM, 84 na verdade, que é o phase shaping. Até 84 o pessoal trabalhando muito com isso, aí depois por 12 anos ninguém mais mexeu com isso, e em 96 apareceu, cadê ela? Não está aqui, o PAF, é uma outra técnica. Então, por muito tempo teve um buraco, mas agora o pessoal tem trabalhando bastante com isso. Logo mostro para vocês essas técnicas. E onde eu pretendo explorar, estou lendo bastante sobre isso e acho que tem bastante a ser feito ainda nesse campo de técnicas de distorção, é a possibilidade de retroalimentação. A de frequência foi o que eu mostrei, está bastante explorado já, tem bastante estudo, tem muita coisa escrita, mas
o pessoal está estudando agora a síntese de modulação por amplitude com realimentação. Porque uma forma de interpretar esse tipo de síntese, esse F-band, feedback, amplitude modulation, é pela teoria de sistemas variantes. Então, estou estudando isso, eu acho que daí pode aparecer alguma novidade para contribuir na área. Era isso, eu não tinha muita novidade científica para mostrar, mas eu queria que todo mundo aqui saísse entendendo o que acontece nas técnicas de distorção. Então, se tiverem perguntas, por favor. E aí, pessoal? Ele tem. Ué. Dúvidas? Aí não tem? Não, tem. Internautas? Você nem mencionou ali naquele... Esse gráfico daí. Esse. O aliasing que dá pra ver ali, né? Ah, o aliasing, claro. Então, tem o aliasing que é um problema super... É super um problema dessas técnicas de síntese por distorção, de atacar o aliasing. Tem alguns algoritmos, tem uns polyblep, outro que chama PTR, Polynomial Transition Regions. Muita gente trabalha com a possibilidade de fazer um super oversampling, sintetizar e depois filtrar, simplesmente tirar tudo. Tem outros que, bem aqui nas curvinhas, fazem uma troca para suavizar essa passagem. É um assunto que eu não parei para estudar ainda, mas é uma super preocupação da área. Eu acho que tem que ter uma boa atenção sobre isso. O Havaski apresentou do MOD, as técnicas matemáticas, ele falou de usar oversampling, não sei se era de 8 vezes, assim. Eu acho uma técnica bem... O que isso acarreta, esse alias? Esse alias é... Explica o que é assim, alias é frequência rebatida, né? Então, cadê? Será que tem uma? Alguém pode, de repente, subir isso? O preto, né? Controle preto. Vai pra cima. Se funcionar. Não tem terminal? Desconectou. Será que tem que dar uma ajuda aqui? Assim? Obrigado. Um slide legal. Naquele lá dá pra você pintar em cima e mostrar assim, a parte relativa. Né? Sim. Podia ser. Lá no outro, mais fácil. Esse aqui. Claro. Então, tem uma coisa chamada frequência de Nyquist. Vou utilizar aqui, ó. Que é a frequência até a qual é possível a gente ter frequências no sinal digital. Frequências que estiverem acima da frequência de Nyquist vão ser rebatidas, que é o que caracteriza o aliasing. Então, por exemplo, arquivos de áudio, a gente trabalha com essa taxa de amostragem de 44 e 100 amostras por segundo. Então, metade disso é 22.050. Então, trabalhando nessa amostragem, por exemplo, a gente é capaz de reproduzir até aproximadamente 20K, que é mais ou menos até onde a gente consegue ouvir na melhor das hipóteses. Então, aqui, por exemplo, é o que está acontecendo. Ó, até 22,50 é o que é possível de representar com essa amostragem aqui. As frequências que estão caindo para cima estão sendo rebatidas. Ó. Então, esse cara que está aqui, ele veio de uma frequência que estava aqui para cima. Só que isso aqui não é possível de representar aqui. Então, ele cai, ele rebate de volta. Será que eu não tenho um livrinho de DSP com uma daquelas figuras bonitinhas? Não,
Deu para entender, porque a frequência que está excedendo você pode pegar essa silhueta que a gente vê aí por trás da onda e pintar ela e copiar do outro lado. Continua o desenho. E dá para ver ela refletida faz ali, Isso, Né? Então, invertida ali. se não tivesse esse problema da gente estar limitado a essa amostragem de 44.100 amostras por segundo, supondo que não tem nada de problema disso aqui, a gente poderia representar qualquer frequência, que até 50 Hz, 50 kHz, 100 kHz, não importa, mas qualquer frequência. Mas a gente está limitado a 22.050, que é a metade desse cara aqui, que é a amostragem utilizada nesse caso. Então, o rebatimento está acontecendo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, tem acho que dá para ver de longe, dá para ver fácil, de perto mais difícil. Dá para ver. Então, esses caras aqui, eles são o rebatimento dessas frequências mais altas. E essas frequências altas, elas são resultado justamente dessas coisas bruscas do sinal, essas descontinuidades, que é o que está acontecendo com essa modelagem de fase, no caso da modelagem lá de amplitude de wave shaping também. Então, é uma ferramenta muito útil, simplesmente distorcer um sinal, mas é uma coisa meio brusca. Então, essas descontinuidades vão produzir essas altas frequências. E essas altas frequências, que estão no sinal, não tem como tirar elas dali, elas vão ser rebatidas nesse fenômeno chamado de aliasing, ou rebatimento. Então, isso é audível. E o negócio é que isso aqui está caindo, por exemplo, nesse caso, um pouco fora. Então, dá uma certa inarmonicidade no sinal, e a gente ouve também ruído. Isso tudo é artefato digital, é artefato sonoro muito questionável, que não é legal ter. Então, uma possibilidade seria simplesmente trabalhar com um sinal de uma amostragem muito grande. Por exemplo, se tivesse uma amostragem que fosse o dobro aqui, ó, 88.200. Por isso que tem DSP que trabalha em 96.000, coisa assim. Exatamente. Por exemplo, o pessoal de estúdio, né, Entendi. trabalha com amostragens muito mais altas, que é para poder... Aí tem aquela pergunta, né? Pô, mas para quê? Já que a gente só ouve até 22.050, para que trabalhar em 96K para poder pegar a frequência até 48, né? A gente não vai ouvir tudo que está para cima de 20, mas se a gente não tiver esse cuidado de ter uma amostragem adequada para o que a gente está fazendo, isso tudo vai ser rebatido. E no caso de equipamentos de estúdio, são de alta qualidade. Os microfones, por exemplo, conseguem pegar lá nuances, umas coisas que são de muito alta frequência. Então a ideia é sempre trabalhar o mais alto possível, e na hora de fazer o produto final, que é prensar o CD lá, tem que fazer um downsampling, uma amostragem para baixo. Antes dela o filtro passa baixo. Antes dela, claro, o filtro passa baixo. Então, tudo que está aqui para cima a gente não ouvir de qualquer maneira. Então a gente faz um filtro passa baixa e tira tudo que está aqui. Aí depois, sim, teria o produto final com a amostragem adequada para o mercado, né? Que seria caríssimo um sistema que tocasse coisas super fiéis, né? E também não é só o CD que teria que ser mais fiel, o equipamento teria que ser mais fiel. Tudo isso não é necessário, porque a gente não ouve de qualquer maneira. Todo mundo entendeu essa coisa que eu expliquei porcamente? Nossa senhora, faz 10 anos que eu não explicava isso, eu estou totalmente fora de forma para explicar esse tipo de coisa. Ficou bom. Mas o que está acontecendo aqui é isso. Então, uma possibilidade óbvia e caríssima é simplesmente super amostrar o sinal, e aí depois no final ter um belo filtro passa baixa lá, ou não também, então acredito. E aí vai ter um sinal que está livre disso aqui. Mas tem outros algoritmos que por exemplo, suavizam esse pedacinho aqui, gerando menos dessas parciais mais altas aqui. Mas eu não comecei a trabalhar com eles ainda, então eu não consigo falar muito sobre eles. Mas, em especial, eu já li sobre esse polyblep e o PTR. PTR é Polynomial Transition Regions, que é justamente essas coisinhas aí, e o polyblep eu não lembro o que é. Mas sim, é uma preocupação importantíssima da área, e as técnicas têm que estar acompanhadas dessas soluções aqui. E a outra coisa que é interessante do ponto de vista computacional, você mencionou os polinômios de Chebyshev, é pensar que não só as senoides costumam ser pré-computadas e armazenadas numa tabela para ficar mais barato, ao invés de ter que sempre chamar uma função para dar uma função, uma aproximação, também os polinômios de Chebyshev podem ser tabelados. Então, aquelas coisas que tem
x elevado a 8, x elevado a 32, não importa, você não vai fazer 32 multiplicações, ou mesmo que você faça uma multiplicação mais esperta, você vai fazer uma leitura interpolada e dá para ser bem barato. Certo. Dúvidas? Mais dúvidas? Não? Então, obrigado. Obrigado.